E aí pessoal, tudo bem? Eu vim aqui hoje para gravar um vídeo para vocês, para tentar ajudá-los, porque eu sei que a maioria do pessoal está com dúvida. Matemática já é complicada presencial, né? Imagina online. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre periodicidade, né? Que envolve amplitude e imagem da função, ok? Agora eu vou para o computador, vou tentar explicar para vocês passo a passo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Então, pessoal, eu disponibilizei para vocês uns slides. Vou colocar no grupo. Esse slide ele possui um roteiro de aprendizagem para vocês fazerem atividade passo a passo. Então, vamos lá. Aqui nós temos alguns passos principais que eu achei necessário colocar para vocês no slide. Primeiro passo, observar as flechas azul e verde. Percebam que tem duas flechas nesse gráfico. Segundo passo, perceba que o valor de cada quadradinho equivale a 0,5. Na apostila de vocês vai ter casos que valerá 1. Terceiro passo, conte quantos quadradinhos na vertical tem do eixo X até o pico da curva. Dessa forma, você encontrará a amplitude. Quarto passo, observe os dois picos da curva, conte os quadradinhos na horizontal, de um extremo ao outro, onde esta flecha é a verde. Nesse caso, você encontrará o período. Então agora eu vou no Paint para mostrar para vocês essa questão de periodicidade, né? Amplitude e imagem. Então percebam aqui, pessoal, que nós temos duas retas, né? Duas setas. A da amplitude, que vai na vertical, e a horizontal, que é o período. O período, gente, ele começa aqui no zero, que é a frequência, e vai até aqui, ó. Depois começa a repetir novamente. Então, o meu período aqui parou onde na reta de x? Não foi? No 2? Então, o meu período aqui nesse caso é 2. Outra forma de encontrar o período. O período são os dois picos, a distância entre os dois picos. Aqui eu tenho o primeiro pico, aqui eu tenho o segundo pico da minha frequência. Então a distância desse ponto até esse ponto é o meu período. Vamos contar quantos quadradinhos tem? 1, 2, 3, 4 quadradinhos. 4 vezes 0,5, 2. Então, essa é a segunda forma de achar o período. Ah, mas professor, tem a fórmula para achar o período? Tem a fórmula, mas nesse caso é muito simples, não há necessidade. Ah, tem a fórmula para achar a amplitude? Tem. A fórmula da amplitude é o quê? É a altura de um pico para o outro dividido por 2. Nesse caso, não precisa, porque está visível que a distância desse pico vai da reta de x até 2. Olha só onde encontro 2 aqui, y. Então eu tenho um pico 2. A minha amplitude aqui é 2. Então eu tenho período 2. Nesse caso, teve uma coincidência dos dois terem o mesmo valor. Ah, como que seria a imagem? A imagem seria onde essa frequência vai e onde ela termina. Então, ela vai do menos 2y até o 2 positivo y. Então, a minha imagem é menos 2 e 2. Essa forma
eu acho mais fácil, vocês têm que usar colchetes, tá? São colchetes, esses símbolos que nós usamos na matemática. Vocês não usam parênteses, usam colchetes. Então agora voltando para o slide. Vejam aqui a outra forma de representar a imagem. Ah, tá. Não é menos 2 e 2? Olha só aqui. Menos 2 e 2. Então, a minha imagem da função vai ser igual. Y pertence aos números reais. Então, a minha reta de Y, os meus valores de Y, pertencem ao conjunto dos números reais. Menos 2, né? Y está entre menos 2 e 2. Y é maior ou igual a 2. Y é maior ou igual a menos 2. Ah, tá. Por que Y é maior ou igual a 2? Ele é maior porque nessa reta nós vamos até o número 4. E ele é igual porque a frequência vai até o número 2. Então, gente, não tem segredo. Aqui, mais uma vez, para vocês verem um caso, nós utilizamos muito essa frequência em questão de frequência de rádio, o som. Então, é muito importante a questão da frequência. Nesse gráfico aparecem em destaque dois conceitos importantes associados a fenômenos periódicos. Geralmente esses fenômenos, pessoal, são fenômenos naturais. E a amplitude e frequência, ela mede esses fenômenos. Amplitude. A amplitude, para vocês verem aqui, né? Nós temos que ver que o período é a distância horizontal entre dois picos da onda. A amplitude é a metade da distância vertical entre dois picos. A imagem de uma função é o conjunto que ela assume dos valores. Habilidades que nós iremos desenvolver nessa atividade. Reconhecer a periodicidade presente em alguns fenômenos naturais, com funções trigonométricas básicas. Identificar o tipo de gráfico da função. Nós iremos identificar essas frequências em gráficos de seno, em gráficos de cosseno, em gráficos de tangente. Se vocês perceberem, essa característica desse gráfico é uma característica de um gráfico seno. Vocês, daqui para frente, olhando para um gráfico, vocês vão conseguir descobrir. Ai, pessoal, será que esse gráfico aqui é um gráfico de seno? Será que é um gráfico de cosseno? Será que é um gráfico de tangente? Então, essas características frequentes de curva é um gráfico senoide. Então, eu vou deixar para vocês o desafio, né, para vocês fazerem a atividade que eu postei no grupo, no formulário. Aqui eu tenho mais uma atividade para vocês, gente. Ó, um exemplo. Podem ver. Onde será que está? Eu vou copiar para vocês aqui no Paint, para vocês terem uma ideia melhor. Se vocês verem aqui, olha só a amplitude. Vai da reta de X até o pico. Então, aqui nós temos amplitude 4. Período, a distância entre dois picos. A distância desse pico ao outro pico. Vamos contar os quadradinhos, cada um vale meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 0,5, 4. Então, nós temos um período também igual a 4. Outra forma de achar o período. Perceba que começa no 0. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Pá! Parou onde aqui? No 4, porque depois começa a repetir a frequência. Então, o período é
4. Imagem. Vamos ver a imagem nesse caso. A imagem ela vai de menos 4 a 4. Então, a imagem seria o quê? Menos 4 e 4. Coloca no colchetes. Nesse caso, y não é maior a 4. Y é menor ou igual a 4. Então, os nossos sinais ficarão para baixo. Percebam que se eu fazer um tracinho aqui, ó, vai aparecer o 4. Então, é um sinal de menor. Se eu faço um tracinho aqui agora, ó, vai aparecer um 7. Então, é sinal de maior. Então, nesse caso, o y está entre menos 4 e 4. 4 é menor, né, ou igual aqui a y. Y é menor ou igual a 4. Então, é assim que a gente faz a regrinha. Vamos voltar para os slides. Aqui, qual seria o resultado? Letra A, B, C ou D? Qual que seria o nosso período? 4. Então, a resposta aqui seria B. Período 4, amplitude 4, x pertence aos números reais, tal que, essa barrinha aqui, nós falamos tal que menos 4 é menor ou igual a y. Y está entre menos 4 e 4 positivo. Y é menor e igual a 4, porque no gráfico nós só temos esses valores. Então, por hoje é só, gente. Deixo para vocês aqui algumas referências. Vou postar esse slide no grupo, reforço a vocês. Qualquer dúvida, entrar em contato. Tchau, tchau.